Já teve problema imprimindo fibra de carbono, glitter na bambu? Nesse vídeo irei testar o bico de carboneto de silício que possui alta resistência à abrasão e altíssima qualidade de impressão. Irei explicar como instalar da forma correta sem deixar vazamento. No final, darei minha opinião sincera sobre ele. Gostaria de lembrar que este vídeo não foi patrocinado. Eu comprei este kit. O único patrocinador que possuo é você, que compra nos meus links, onde você tem a oportunidade de ajudar o canal. Fazendo isso, o preço não aumenta. Pelo contrário, ele pode até ficar mais barato. Esse é o meu canal do Telegram, onde eu salvo os materiais complementares e onde eu posto também as oportunidades de promoção, como esse PLA R$ 45,90 com frete grátis para Sul e Sudeste. Os materiais complementares, você vai vir aqui onde eu estou passando o mouse, vai subir aqui em cima nessa parte dos 3 pontinhos aqui. E essa semana eu postei um bem legal aqui, que é uma explicação de como escolher o bico, né? Muitas pessoas estavam me perguntando no privado aqui qual a diferença do bico de latão para o de cobre revestido. Bem, enfim, eu vim aqui, fiz um resumo rápido, explicando qual a vantagem e desvantagem de cada um, para você poder entender isso aqui melhor. Então, se cadastra no Telegram, deixa ativado para receber as mensagens e aproveita que o conteúdo é de graça. Você não paga nada por isso. Aqui não tem muito segredo. Eu vou passar essa etapa mais acelerada, porque a P1S é uma máquina que já está consolidada no mercado. Esse vídeo não tem o objetivo de ser um manual ensinando a trocar o hot end da P1S, porque é algo amplamente divulgado. Mas caso tenha dúvida, basta me pedir que posso fazer um guia passo a passo, mais devagar, ensinando a trocar o hot end. Focarei mais nos testes e quero sua atenção máxima na hora de colocar o bico de carboneto e realizar as configurações. Tem um pequeno macete que irei mostrar bem devagar nessa etapa. Para esse upgrade foi necessário fazer a troca do hot end da Faetus, instalar as engrenagens metálicas para resistir. E a terceira e última troca que realizei foi a troca do bico de ferro fundido que veio nele para o de carboneto de silício.
O bico ele foi enroscado no hot end com as minhas mãos. Eu não apertei ele até o final, eu só encaixei ele. Agora eu vou aumentar a temperatura do bico depois que ele for instalado. Vou levar até 200 graus Celsius. Vou aquecer ele. E depois que o bico estiver aquecido por uns 5 minutos mais ou menos, eu vou pegar a ferramenta aqui que veio junto com o hot end e vou apertar o bico até que ele chegue ao final. Não precisa apertar ele com toda a força do planeta. Você só tem que garantir que ele está encaixado, que ele chegou ao final da rosca dele. Quando ele está aquecido, você vai conseguir chegar a ele ao final da rosca. Se você tentar fazer isso que eu estou fazendo aqui sem aquecimento, você vai comer a rosca dele e não vai alcançar o final, dando vazamento nele. Após o encaixe, eu vou reduzir a temperatura dele para não queimar as minhas mãos, e após ele chegar à temperatura ambiente, eu vou colocar a borrachinha ali, ó, na ponta do hot end. Depois eu vou fechar e vou começar agora todo o processo de configuração aqui no computador. Eu vou iniciar agora as configurações do Phaetus dentro do Bambu Studio. O que acontece? O Phaetus ele é um bico um pouco maior do que o original. Ele é um pouquinho de nada, então eu vou ter que mexer no Z-Offset da P1S. Infelizmente, a Bambu não me permite mexer no P1S na máquina, no painel dela, então eu vou ter que fazer isso via G-Code. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na parte superior, vou vir Bambu Lab P1S, que é minha máquina, vou vir nessa parte de edição, aqui vou vir em G-Code, vou vir aqui em G-Code de início da impressora e vou descer até a última linha, tá? Vou vir aqui até a última linha. Chegando na última linha, eu vou subir devagar até que vou encontrar isso aqui, ó. Aqui eu tenho as configurações do PEI. Aqui no Z eu tenho o Z-Offset da máquina. Então quando ele usa, por exemplo, um PEI texturizado, ele faz com que a máquina desça 0,04 no Z-Offset dela. Negativo, o hot end desce. Positivo, o hot end sobe. Eu não uso hoje na minha máquina mais o texturizado. Hoje eu uso o Cool Plate Super Track. O Super Track é aquele que tem uma super aderência e posso trabalhar ele a frio. Então eu vou fazer as seguintes modificações aqui. Como eu estou mostrando aqui, ó, eu estou botando o nome do meu PEI nesses 3 lugares aqui. Por quê? Porque todas as vezes que eu selecionar o Cool Plate Super Track, ele vai entender que ele tem que executar esse comando. Em vez de menos, como é um hot end maior, eu vou vir aqui e vou botar mais. Então, por segurança, eu vou subir ele um pouco. Vou subir em 0,03. Vou subir um pouco o bico. Ele vai estar um pouco acima, vou fazer uma impressão e vou verificar o que está acontecendo. Vou vir aqui em cima, em salvar, e vou criar uma definição de usuário. Aqui na frente, eu vou dar um nome para ele. Vou chamar de Phaetus e vou salvar. Vindo aqui agora, na parte de impressoras, eu tenho uma nova impressora. Eu tenho uma impressora P1S chamada Phaetus. Então, vou selecionar ela, vou vir aqui no centro da mesa, vou adicionar um primitivo, um cubo, vou selecionar ele, vou vir aqui em cima em escala, vou desmarcar a escala uniforme e vou colocar 200, 200 e no Z eu quero 0.20. Vou vir aqui embaixo nas configurações, ó, de altura de camada e vou marcar 0,20. Por quê? Porque eu fiz uma peça de 0,20 de altura, então eu quero com altura de camada 0,20, para ela não ter que fazer mais de uma vez essa peça. Fazendo o cubo desse formato aqui é um teste de primeira camada.
eu vou fazer o fatiamento, vou mandar para a impressora e vou analisar se eu preciso mexer na altura do meu Z offset. Vamos analisar ele aqui junto. Aqui é a peça impressa. Essa diferença de cor que pode ser observada na peça é porque é um filamento dual color. É possível ver que nas pontas aqui, em alguns lugares aqui ficaram algumas marcas. Isso é porque o bico está muito alto. Enfim, vamos lá para a tela do computador para ajustar isso aqui. Voltando aqui para o G-Code, vou fazer uma alteração aqui, onde eu deixei 0,03 e vou alterar para 0,01. Vou salvar, vou fatiar e vou mandar para a impressora. Aqui é como ele ficou, gostei muito desse resultado. Vou manter essa configuração de 0,01 positivo. E essa variação de cor não esquenta muito para ela não, porque é um filamento dual color, mas a primeira camada ficou fantástica. Esse daqui é o filamento que eu estaria utilizando. Ele é o PLA Wood da Conjure. Aqui a gente olhando ele de perto e passando a mão, a gente sente uma aspereza nele, porque esse PLA Wood ele possui fibra de madeira dentro dele, dando um toque de realidade maior à peça. Esse filamento aqui eu costumava ter entupimento com ele no bico de latão, quando eu fazia sequências de impressão com ele. Então agora eu vou testar ele no bico de SICK e vou ver o que vai dar. Essa daqui é a peça que eu fiz, já colei aqui as partes dele, ele é um multiparte, um no AMS. E eu gostei bastante do resultado, do acabamento que ele fez. Uma coisa que eu gostei aqui foi que eu não perdi o conforto, eu posso, pelo visto, continuar utilizando os perfis genéricos. E gostei muito de como ficou, gostei bastante do resultado. Vamos continuar os testes. Eu vou fazer essa redução que eu estou precisando aqui em casa em fibra de carbono e vou fazer em ABS fibra de carbono. Então eu vou usar o perfil aqui da Bambu de ABS, mas eu vou fazer algumas modificações nele. Como eu vou usar ela no meu cool plate, eu vou botar ela com 95 graus aqui, que é a temperatura que eu trabalho mínima no ABS aqui dentro, que senão ele empena. Vou manter 0,20 de altura de camada, vou deixar duas paredes, vou deixar 15% de preenchimento e vou botar giroide. Vou fatiar e mandar para a impressora. Essa aqui foi a peça impressa, com 0,20 de altura de camada. Ficou muito boa, isso só foi possível imprimir fibra de carbono porque eu estava usando o bico de SICK, né, nas configurações originais da POS, com aquela engrenagem de plástico, e o bico de latão, ela não vai fazer essa impressão aqui, ela vai ficar entupindo. Ainda mais se você fizer alguma sequência mais longa, começar a imprimir muito, a abrasão vai destruir o bico e vai fazer um entupimento nele. Enfim, vou agradecer a sua atenção até aqui, vou pedir para você curtir o vídeo, comentar e compartilhar, e te encontro no próximo vídeo.